Atenção porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação, em especial você que faz parte dos 7º anos. Eu sou o professor Adriano e hoje nós teremos mais uma aula de História. Então contamos com a sua colaboração. Quem está aí sem os materiais, corre, pega caderno, caneta, lápis, enfim, os materiais para vocês fazerem possíveis anotações no decorrer da aula. Beleza? Então contamos com a colaboração de vocês e vamos lá para mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar, gente, sobre as reformas religiosas e o mundo moderno. Então prestem atenção, é um conteúdo de suma importância. Vamos começar falando sobre o contexto. Quando é que surge a reforma religiosa, gente? A reforma religiosa, ela surge ali na Europa, no continente europeu, ali por volta do século XVI. Essa reforma religiosa, ela acontece por conta de algumas práticas da Igreja Católica. A Igreja Católica estava praticando, fazendo algumas coisas desonestas e isso acabou motivando a rebeldia e motivando aí e fazendo com que a Igreja Católica acabasse perdendo muitos fiéis. A Igreja Católica, gente, ela ensinava, pregava uma coisa e fazia outra. A Igreja Católica, ela ensinava e pregava que você deveria ser humilde, só que em contrapartida a Igreja Católica estava abandonando a humildade. A igreja dizia que buscar o luxo e o poder era pecado, só que em contrapartida a igreja estava buscando o luxo e o poder. Então essas práticas da Igreja Católica deixou muita gente revoltada, porque a igreja ensinava uma coisa e fazia outra. Dizia uma coisa e fazia outra. Seja humilde, mas a igreja não era humilde. Buscar o luxo e o poder é errado, mas a igreja estava buscando o luxo e o poder. Então a igreja ensinava uma coisa e fazia outra. E isso deixou muita gente ali dentro da Igreja Católica revoltada. Beleza? Essas práticas da Igreja Católica, elas trouxeram consequências. Que consequências foram essas? Acaba ali, gente, a unidade da Igreja Católica. Muita gente deixa de ser católico, muita gente deixa o catolicismo e passa a migrar, passa a seguir aí outras religiões. Por conta das práticas errôneas, né, que a Igreja Católica estava cometendo, beleza? Então aquela igreja que era unida, essa unidade ela é rompida e muita gente aí passa a seguir outras religiões, beleza, gente? Nós vamos ver aqui duas práticas cometidas pela Igreja Católica que deixou muita gente revoltada nessa época e vamos ver aqui alguns questionamentos dos reformadores. Uma prática que a igreja fazia, gente, nesse período, era a simonia. O que era a simonia? Era a comercialização de objetos ditos sagrados e a venda de cargos eclesiásticos. O que é isso? A igreja pegava, por exemplo, um pedaço de madeira e dizia que aquela madeira tinha sido tirada, por exemplo, da cruz, onde Jesus foi crucificado. Pegava, vendia, conseguia muito dinheiro com essa venda, os fiéis ali iludidos pagavam a igreja. A igreja pegava, por exemplo, uma veste, né, alguma roupa com sangue, dizia que essa veste tinha sido a veste que Jesus usou, por exemplo, no dia da crucificação. Pegava os fiéis, nossa, vendia. Então a igreja pegava objetos, coisas ditas sagradas, mas que de sagradas não tinha nada, e iludia os fiéis. Então com tudo isso, a igreja estava conseguindo capital e dinheiro. Outra coisa que a igreja fazia, pessoal, era a venda de cargos eclesiásticos. Ou seja, se você quisesse, por exemplo, se tornar padre, não precisava estudar. Pagava a igreja, dava dinheiro e você iria se tornar um padre. Então, isso aí era a simonia. Essas práticas, gente, da Igreja Católica, de vender objetos ditos sagrados, que de sagrados não tinha nada, e de vender cargos eclesiásticos, acabou trazendo uma revolta muito grande nesse período. Ok? Outra coisa que a igreja praticava era as indulgências. Né? O que eram as indulgências? Eram documentos assinados pelo Papa que absolvia
ou perdoava o comprador dos pecados cometidos. Ou seja, eu pequei, quero que meus pecados sejam perdoados, eu dou dinheiro à igreja, o Papa vai assinar um documento e através desse documento eu sou absolvido, meus pecados estão perdoados. Então, essas práticas, gente, a simonia, as indulgências, tudo isso aí feito pela Igreja Católica trouxe uma revolta muito grande. E isso contribuiu para que muita gente deixasse o catolicismo, como eu falei anteriormente, e migrasse e seguisse para outras religiões. Beleza? Clarinho, clarinho? Aí você pode perguntar, com que finalidade a Igreja Católica buscava, de forma desonesta, conseguir tanto dinheiro? Porque a igreja já era rica, né? Então, se a igreja já era rica, por que ela queria, de forma desonesta, enganando os fiéis, conseguir tanto dinheiro assim? Qual era o objetivo? Qual era a finalidade? O objetivo, gente, da igreja era conseguir recursos, capital, para a construção da Basílica de São Pedro no Vaticano. Para quem não sabe, o Vaticano é o menor país do mundo, então a igreja queria conseguir dinheiro e recursos para construir a Basílica de São Pedro. Ok, gente? Inclusive essa basílica é muito bonita, né? É localizada ali no Vaticano e é onde o Papa vive. Beleza? Então a igreja, ela queria conseguir esses recursos com esse objetivo, para ajudar aí na construção da Basílica de São Pedro. Ok? Diante de tudo que a igreja estava fazendo, gente, surge aí os reformadores. Começam a surgir aí na Europa várias reformas de pessoas que não estavam concordando com as práticas da Igreja Católica. A primeira reforma a surgir é a reforma luterana, que também é conhecida como luteranismo. O criador dessa reforma, gente, foi o Martinho Lutero, por isso o nome Reforma Luterana. A Reforma Luterana, ela começa ali na Alemanha e, diante de tudo que a igreja estava fazendo, né, diante de todas as práticas desonestas, o Lutero ele não se calou. O Lutero ele era um monge católico e, não concordando com as práticas da Igreja Católica, o que é que ele faz? Como forma de contestação, ele pega 95 teses e acaba colando essas teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, ali na Alemanha. Então essas teses, o Lutero cola ali na porta da igreja do castelo de Wittenberg como forma de protesto à igreja, como forma de protesto pelas práticas desonestas que a igreja estava cometendo, ok? Enganando aí os fiéis através da simonia, através das indulgências. O que é que acontece? Depois que Lutero faz essas teses, né, depois que Lutero critica a Igreja Católica, ele é expulso da igreja e depois ele acaba se casando com uma ex-freira. Então Lutero ele era um monge católico que, não concordando com as práticas da Igreja Católica, ele acaba se revoltando e criando a Reforma Luterana. Beleza? Clarinho, clarinho. Nessa imagem aí nós podemos ver, né, a representação, né, do Lutero ali colando as 95 teses na porta da igreja ali do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Ok, gente? Vamos para o próximo slide. Nós vamos ver aqui algumas concepções do Martinho Lutero, algumas ideias do Martinho Lutero. O Lutero ele afirmava o seguinte, gente: a salvação de uma pessoa seria somente pela fé e não pelas obras. Então, para uma pessoa ser salva, era preciso apenas ter fé em Deus apenas. Teve fé em Deus, você seria salvo. Essa era a concepção do Martinho Lutero. O Lutero também ele queria a substituição do latim pelo alemão nos cultos religiosos. Porque antigamente, gente, ali na Alemanha, as missas, os cultos eram feitos através do latim. Então nem todo mundo conhecia ali o que o padre falava, o que o Papa falava. Então o que o Martinho Lutero queria? Que o latim fosse substituído pelo alemão, que era o idioma oficial ali na Alemanha, para que as pessoas pudessem entender o que estava sendo falado. Ok? O Lutero também ele queria a livre interpretação da Bíblia, ou seja, que todo mundo ali pudesse interpretar a Bíblia como quisesse, né, de acordo com, enfim, aquilo que acreditava. E o Lutero ele não concordava com o celibato. O que é o celibato, gente? O celibato
é como se fosse um voto, né, uma promessa que todo padre faz para não se casar. Então, todo padre, gente, ele tem o celibato, ele pratica o celibato, que é não se casar. Porque na visão da igreja, a partir do momento que um padre ele se casa, ele vai ter que dividir a sua vida entre a obra de Deus e a família. Então, a igreja, ela colocou isso, né? Todo padre, ele não pode se casar, ele tem que praticar ali o celibato. E o Martinho Lutero, ele era contra o celibato. Ele dizia que da mesma forma que os pastores, os padres também deveriam ter o direito de se casar. Então, ele fazia oposição ao Lutero ao celibato, ele não concordava com isso. Beleza? Uma observação aqui importante, o luteranismo, ele surge ali na Alemanha, mas depois ele vai se espalhando, se propagando para outros países da Europa, até chegar ali na Suécia, Noruega e na Dinamarca. Beleza? Vamos para o próximo slide. Depois da reforma luterana, gente, começa a reforma calvinista, que também é conhecida como calvinismo. A reforma calvinista, ela recebe esse nome porque quem criou ela foi o João Calvino. Então, o João Calvino cria a reforma calvinista, ok? A reforma calvinista, ela surge ali na França, e o João Calvino, ele teve como influência ali as ideias do Martinho Lutero. O João Calvino, assim como o Martinho Lutero, ele contestou, né, ele não concordava ali com algumas práticas da Igreja Católica. Então, por isso que o João Calvino ele cria a reforma calvinista. Quais eram as concepções, as ideias do João Calvino? O João Calvino ele acreditava, gente, que para ser salvo, a fé não era apenas suficiente. Era preciso também ter boas obras. Então, a gente vai ver aí uma divergência entre o Calvino e o Lutero. O Lutero diz que para ser salvo, precisa apenas ter fé em Deus. Já o Calvino diz que para ser salvo, a fé apenas não é suficiente. É preciso ter boas obras. Ou seja, se você quiser ser salvo, tenha fé em Deus, mas também faça coisas boas. Faça boas obras. Essa era a concepção do João Calvino. O João Calvino, gente, ele defendia também a teoria da predestinação. Que teoria é essa? De acordo com a teoria da predestinação, Deus escolhe você para ser salvo ou então para não ser salvo. Então, ao nascer, você é predestinado por Deus. Ou para ser salvo ou para não ser salvo. Ok? Então, essa é a teoria aí da predestinação. Você é escolhido por Deus para ir para o céu ou não. Para o Calvino também, gente, a morte de Jesus Cristo na cruz não foi para a salvação de todos, mas apenas para os predestinados. Ou seja, quando Jesus é crucificado e morre na cruz, ele não morreu para salvar todo mundo, não. Ele morre ali para salvar apenas os predestinados, para perdoar os pecados dos escolhidos, dos predestinados. Isso na visão do João Calvino, beleza? O Calvino também, ele questionava o uso das imagens dentro das igrejas. Ele não concordava com imagens dentro das igrejas. E também ele não concordava com o culto aos santos. Na visão do Calvino, a única pessoa que deveria ser cultuada e adorada era Deus. Ok? O Calvino ele também questionava a autoridade do Papa. Para o Calvino, o Papa não deveria ter esse prestígio e essa autoridade toda. Então, isso aí são algumas ideias, algumas concepções do João Calvino, beleza? Então, como eu disse a vocês, o calvinismo ele surge na França e depois ali vai se espalhando para outros países. Chega até a Holanda, a Inglaterra e a Escócia, beleza? Clarinho, clarinho. Vamos para o próximo slide. Agora nós vamos falar sobre a reforma anglicana, que também é conhecida como o anglicanismo. Quem cria, gente, a reforma anglicana é o rei da Inglaterra, o Henrique VIII. Então, surge ali na Inglaterra o anglicanismo. O que é que acontece, gente? O rei Henrique VIII, ele usou como pretexto para ter ocorrido a reforma anglicana a recusa do Papa em aceitar o seu divórcio com a rainha Catarina de Aragão. Então, o rei Henrique VIII ele queria se divorciar, queria se separar de sua esposa, Catarina de Aragão. Ele vai lá conversar com o Papa,
pedir ao Papa, né, para que o Papa desse o divórcio, só que o Papa se nega a dar o divórcio. Então, depois que o Papa se nega a dar o divórcio, o Henrique VIII ele se revolta contra a Igreja Católica, rompe com a Igreja e acaba criando o anglicanismo. Beleza? Eu separei para vocês aqui também algumas concepções do rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, assim como João Calvino, ele também questionava o culto aos santos, ele não concordava com isso. O rei Henrique VIII afirmava que a autoridade máxima era o rei e não o Papa. Ou seja, em outras palavras, ele estava querendo dizer que ele tinha autoridade mais que o Papa, né? Porque ele era rei, então de besta ele não tinha nada. O rei Henrique VIII, ele pregava a popularização da leitura da Bíblia, que todo mundo aí pudesse ler a Bíblia, porque para quem não sabe, gente, antigamente a Bíblia, só quem tinha acesso a ela eram as pessoas de dentro da Igreja Católica. Não é como hoje, que quem quiser tem a sua Bíblia em casa para ler. Antigamente não, nessa época só as pessoas ali de dentro da Igreja Católica tinham acesso à Bíblia. Então o Henrique VIII, ele pregava aí a popularização, que toda a população tivesse acesso à Bíblia, beleza? O Henrique VIII, ele também queria a substituição do latim pelo inglês nos cultos religiosos, né? Porque, como eu disse a vocês, nem todo mundo sabia o latim. Então, como os cultos eram realizados na Inglaterra, né? As missas eram realizadas na Inglaterra, então ele queria substituir o idioma, o latim, pelo inglês, para que os ingleses pudessem entender o que o Papa, enfim, o que os padres falassem, ok? Então o anglicanismo, ele surge ali na Inglaterra, através do rei Henrique VIII, e depois vai se espalhando aí para outros países, até chegar ali à Irlanda, à Escócia, e chega até aqui na América, nos Estados Unidos. Ok, gente? Outro reformador muito importante, mas que é esquecido, né, nesse período, é o Thomas Munzer. O Thomas Munzer, gente, ele defendia a teoria do anabatismo. Que teoria é essa, professor? Para o Thomas Munzer, o camarada, né, a pessoa só poderia ser batizado quando fosse adulto. Porque, para o Munzer, a palavra batismo significa arrependimento. Então, como é que eu vou batizar uma criança, sendo que uma criança não sabe o que fez, não sabe o que é certo e o que é errado? Uma criança não pode se arrepender. Então, para o Thomas Munzer, as pessoas só deveriam ser batizadas quando fossem adultas. Então, essa é a teoria do anabatismo. Então, Thomas Munzer teve uma contribuição muito grande, só que ele é muitas vezes esquecido aí, né? Ele não é tão abordado assim como um dos reformadores. O Munzer, ele acaba sendo morto e decapitado, né, ali naquele conflito que teve entre os camponeses e os senhores feudais. Beleza? O que é que acontece? Diante de tudo que estava acontecendo, gente, diante da má fama que a Igreja Católica estava, diante das suas práticas desonestas, vendo muita gente deixando o catolicismo e seguindo outras religiões, né, o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, o que é que a Igreja Católica faz? A Igreja não poderia ficar de braços cruzados vendo os seus fiéis seguindo outras religiões. Então a Igreja Católica cria a Contra-Reforma. Contra-Reforma foi basicamente um contra-ataque da Igreja, tentando ali frear o crescimento dos protestantes e como forma de resposta para os reformadores. Então a Igreja não ia ver os fiéis deixando de ser católicos e seguindo outras religiões e ficar de braços cruzados. Então a Igreja faz a Contra-Reforma, foi um contra-ataque, tentando ali frear, diminuir o crescimento dos protestantes e tentando ali dar uma reforma e melhorar, dar uma resposta, aos reformadores e também melhorar a imagem da Igreja que já estava desgastada por conta dessas práticas aí desonestas. O que é que a Igreja Católica faz? A Igreja Católica cria o Concílio de Trento, que nada mais foi do que uma reunião onde ali participou as principais autoridades da Igreja Católica. Então o Concílio de Trento, gente, foi uma reunião ali onde os católicos se reuniram para ver o que podia ser feito para tentar frear o crescimento do protestantismo e também melhorar a imagem da Igreja Católica. O que foi abordado nessa reunião? O que foi abordado
quais foram os pontos ali destacados no Concílio de Trento. Ficou definido o seguinte, gente. Início do ensino do catecismo. Então agora os católicos eles deveriam ser ensinados através do catecismo. E quem quisesse ali aprender a palavra de Deus, a Bíblia, iria passar pelo catecismo. Criação dos seminários para a formação de sacerdotes. Então, para você ser um sacerdote, para você ser um padre, agora não seria preciso mais pagar a igreja, como era antigamente. Você agora tem que estudar, tem que passar por um seminário para se tornar um padre. O Concílio de Trento reafirma a importância do celibato, né, porque o Lutero ele era contra o celibato, ele dizia que os padres deveriam se casar, e nessa reunião fica estabelecido, é reafirmado que quem quiser ser padre tem que praticar o celibato, não pode se casar para não ter que dividir a vida cristã, né, com um familiar, assim, com sua esposa, com seus filhos. Destaca a veneração dos santos, né, para os católicos, né, foi estabelecido ali no Concílio de Trento que deveria continuar existindo sim a veneração aos santos. E, por fim, foi confirmado que o Papa era a autoridade máxima da Igreja Católica, né, porque para alguns protestantes o Papa não deveria ter esse poder, essa autoridade toda. Então é estabelecido ali no Concílio de Trento que o Papa passa a ser a autoridade máxima, aquela pessoa que tem mais poder dentro do catolicismo. Ok, gente? E é isso. Aqui tem algumas referências, alguns links, alguns sites que foram usados para a elaboração da aula. Obrigado, gente, pela participação de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, fui!